Declaro aberta a presente sessão. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata anterior. Sessão solene em homenagem aos 100 anos da Revolução Russa. Essa sessão foi requerimento do nobre deputado Chico Alencar. Convido para fazer parte da mesa o autor do requerimento, deputado Chico Alencar, que coincidentemente também faz aniversário junto com a Revolução. Convido a doutora Ana Maria Prestes, representante da Fundação Maurício Grabois, para fazer parte da mesa. Parabéns, pessoalmente, eu vi a mensagem, né? Obrigado. Convido o doutor Luiz Araújo, presidente nacional do PSOL e professor da Faculdade de Educação da UNB. Convido o doutor Valério Arcari, doutor em História pela USP e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação Científica e Tecnologia de São Paulo. Bom dia, professor. Convido o senhor Seg Akapoy, embaixador da Federação da Rússia, para fazer parte da mesa. Estamos na fase final dessa solenidade. Já os da sessão solene seguinte, pelo meio século do projeto Rondon, ali estão. Vamos cumprir rigorosamente o compromisso do horário. Encerraremos às 11h10. Tem um texto de um poema musicado que, dentro da austeridade socialista, eu peço que dividam 1 por 2, coisa que já não está acontecendo. Viu, Patrícia? Por favor, 1 para cada 2, porque não vai dar para todo mundo, dada a lotação do plenário. E para os nossos embaixadores aqui, em especial, talvez eles sejam os que menos conheçam, não tanto o poema de Mayakovsky, mas a versão de Caetano Veloso, que é muito bonita. Agradecendo a presença de todos e daqueles que nos acompanharam pela TV e Rádio Câmara, nessa sessão solene pelo centenário da Revolução Russa, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu
no seu pronunciamento, que foi registrado aqui na abertura, que fosse um momento de saudação ao povo russo e uma manhã rica de ensinamentos, discussões e reflexões a respeito deste evento capital contra o capital. Esse acréscimo é meu, não do Rodrigo, que é um defensor do capital, na história da humanidade, que foi a Revolução Russa de 1917. Queria agradecer especialmente, mais uma vez, a representação diplomática aqui das repúblicas da Nicarágua, da Sérvia, da Bolívia, de Angola e da Venezuela. E fechar com os 2 últimos parágrafos de um artigo de Vladimir, não Ilyich Ulyanov Lenin, mas Safatli, na Folha de São Paulo, da última sexta-feira. Olha o que o nosso Vladimir diz. Seria fácil lembrar agora que a Revolução Russa conheceu muito rapidamente inúmeros descaminhos. Não é o caso de esquecê-los, mas aqueles que insistem em lembrá-los o fazem com a esperança de retirar, de uma vez por todas, a noção de revolução do horizonte de nossas vidas. Contra eles e contra todos aqueles que se servem das revoluções para matá-las, há de se lembrar mais uma vez de Mayakovsky. E então Safatli cita um texto de Mayakovsky. Ao Comitê Central do Futuro Ofuscante, sobre a malta de vates velhacos e falsários, apresento, em lugar do registro partidário, todos os 100 tomos dos meus poemas militantes. E em homenagem a todos os que amam tanto a Revolução, vamos ouvir agora, graças ao esforço da assessoria, das assessorias, sem a qual esse belo ato não aconteceria. Nós, deputados, somos dependentes das assessorias. Se elas não nos assessoram, a nossa ignorância e incompetência fica muito evidenciada. Agradeço, portanto, e no esforço aqui final, nós conseguimos trazer para todos vocês, encerrando, não com a Internacional, como seria desejável até, mas com uma outra canção belíssima que promove esse encontro do povo brasileiro com o povo de todas as repúblicas soviéticas e com essa experiência rica de 7 décadas que há de ser repetida com as características singulares de cada formação social, porque o que nós queremos é a revolução mundial. A música ganhou na versão de Caetano, versos do poeta Vladimir Mayakovsky, o nome de O Amor. Vamos ouvi-la agora. Vamos chamar agora a deputada Érica Cocai, do PT, para fazer a sua explanação. Antes disso. Antes da Cocai falar, vai ter um aviso aqui da mesa. É sua, se não me engano. Não, só passar um recado. Obrigada, Chico, pela exiguidade do tempo. Não tá? Pela exiguidade do tempo, me passou um recado que a editora Anita Garibaldi, da Fundação Maurício Garibaldi, tinha me pedido para deixar marcado aqui na sessão, que esse texto, tem um texto meu sobre Alexandra Kollontai e vários outros textos de outros autores, no livro 100 anos da Revolução Russa, Legados e Lições, que vai ser lançado na UNB nesta sexta-feira, dia 27, às 14 horas, lá no Memorial Darcy Ribeiro, da UNB. Obrigada, Chico, pela chance. Obrigado. Passar a deputada Érica Cocai. Eu queria dizer da minha alegria de estar aqui neste dia, neste momento, fazendo uma homenagem à Revolução Russa, porque o contrário e este plenário, ele se enche do contrário. É como se fosse um útero
o útero grávido do contrário do que nós estamos vivenciando neste país. Neste dia de hoje, nós estamos aqui lembrando a luta do povo russo, que construiu uma União Soviética, a luta de operários, de camponeses, que colocaram em movimento e deram visibilidade à diferença e aos antagonismos de classe, e que era possível construir um território onde todas e todos pudessem ser socialmente iguais. Mas foi neste território de todas e todos, construídos na condição de socialmente iguais, é que nós tivemos a lógica de que nós também somos humanamente diferentes. Foi a Revolução Russa que avançou de forma muito rápida, ainda no começo do século XX, com direitos das mulheres. Direito das mulheres, que eram esquecidos e invisibilizados, como se mulheres fossem coisas. Foi a Revolução Russa que construiu os soviets para que trabalhadores, operários, camponeses pudessem discutir e ter direito à construção de um país. Foi a Revolução Russa que carregou a lógica de que era necessário termos pão, terra e paz. Pão, terra e paz é o que nós lutamos hoje, por pão, por terra e por paz. Neste país tão açoitado, com a democracia num pelourinho e açoitado pelos fundamentalistas, açoitado por aqueles que têm saudades das casas grandes e senzalas. Os ventos da Revolução Russa varreram este país e organizaram a primeira greve da história do trabalhador e trabalhadora, do operariado brasileiro. A primeira greve deste país também faz 100 anos, porque faz 100 anos como faz a Revolução Russa. E nós tínhamos Marx que dizia que a Revolução Proletária iria se dar provavelmente por Alemanha, pela França, pela Inglaterra, estruturas e sociedades mais organizadas. Se deu na Rússia. Se deu na Rússia, com 85% da população à época analfabeta. Se deu na Rússia para mostrar que era possível esta construção, que era possível construir uma sociedade onde ninguém tivesse que viver a dor da fome, que ninguém tivesse que viver a dor da exclusão da educação. Esta revolução que tem razão, quem me antecedeu e disse, não poderia ficar em um só país, mas teria que ganhar os espaços mundiais e que, ainda que não tenha se repercutido imediatamente nos seus princípios e na sua condição para o conjunto de outros países, ela fez com que os trabalhadores do mundo inteiro se colocassem em marcha, que os trabalhadores do mundo inteiro perseguissem aquele farol, isso que Lenin falava, o farol que ilumina o mundo inquieto, o mundo que busca a liberdade, o mundo que busca a igualdade. E a partir daí, pela luta de trabalhadores e trabalhadoras, se arrancou o estado do bem-estar social, pela luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, digo eu, que a Revolução Russa, os seus exemplos têm que estar dentro de nós, para que nós possamos resistir a este quadro que o Brasil está vivenciando, onde uma camarilha que se apossa do Palácio do Planalto acha que pode destruir todos os nossos direitos e acha que pode vender esta nação. A Revolução Russa, ela se entranhou, a Revolução Russa, isto da terra, da paz e do pão, que depois incorporou as rosas e deu origem a tantas lutas em defesa dos direitos das mulheres. Esta Revolução Russa, nos seus princípios, está dentro de nós e continua sendo o farol das nossas próprias lutas. Por isso, esta que construiu a grande resistência, inclusive ao nazismo, está no dia a dia de cada uma e cada um de nós. Eu encerro como comecei,
dizendo: este plenário é um útero grávido do contrário que nós estamos vivenciando neste país, quando nós lembramos que é possível construir uma nova sociedade. E lembro de Rosa Luxemburgo quando diz: é preciso construir uma sociedade onde sejamos socialmente iguais, mas humanamente diferentes, e onde a liberdade seja a nossa substância. Por isso, homenagear a Revolução Russa é dizer que o povo brasileiro e que a luta de classes está presente para construir um país para todas e todos que aqui vivem. Comemorar a Revolução Russa, falar de flores, falar de paz, falar de terra, falar de pão, é também dizer: fora Temer. Obrigado. Convidar a deputada Luciana Santos, nossa presidente, passar os trabalhos para o autor do requerimento, no meu companheiro, que tem o mesmo meu nome, Chico. É uma fartura de Chico nessa mesa, que é bom. Bem, gente, quero aqui saudar nosso querido deputado Chico Alencar pela iniciativa, com apoio do PCdoB e do PT. Saudando ele e o deputado Chico Lopes, eu saúdo todos os outros membros da mesa. De fato, nós estamos, mais do que nunca, tendo a necessidade de afirmar a perspectiva da construção do socialismo no mundo e no Brasil. Vivemos uma situação em que o capitalismo cada vez mais dá todas as demonstrações cabais que jamais será alternativa para os povos. Nós vivemos um mundo da guerra, o mundo da concentração de renda, de bilhões que vivem abaixo da linha da pobreza, de 65 milhões só de imigrantes que circulam para um lado e para o outro, de um mundo que o capital especulativo representa 3 vezes o PIB de todas as nações. Por si só, já demonstra a inviabilidade desse sistema que vem perdendo na geopolítica a sua força unipolar e criando vários polos, entre eles a experiência do socialismo nos países em que se está se desenvolvendo. Hoje nós temos 20% do planeta sob a experiência do desenvolvimento do socialismo, sem ser aquela concepção antiga do modelo único, mas das suas próprias nações, do seu jeito de ser, do seu comportamento, da sua história e da sua cultura. Hoje termina o 19º Congresso do Partido Comunista Chinês, um partido comunista que surgiu como influência e consequência da Revolução de 1917, inclusive sob a iniciativa de Lenin, que estimulou a existência do partido na China, já com aquela visão de que o socialismo podia se desenvolver e se apresentar nos elos mais fracos da cadeia do capitalismo. E se deslocou do centro da Europa para a Ásia. E hoje a gente vê uma experiência que fala para o mundo. É o país que vai ter a mais alta taxa do mundo, do planeta, de crescimento do planeta no ano que vem. É o país, a China, que tirou nesses últimos anos, nos últimos 4 anos, 14 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. É também, o país que vai se apresentando cada vez mais como uma resistência a um mundo cada vez mais multipolar e apresentando através dos seus índices, do poder de compra, de qualquer que seja o indicador. Eu termino dizendo que, num momento como esse, legados e lições precisam ser cada vez mais afirmadas. As lições é que a insuficiência das forças produtivas naquele determinado momento, do comunismo de guerra NEP, nós precisamos exatamente dizer o seguinte, que ali houve sim uma crise do desenvolvimento do capitalismo,
mas jamais uma crise de perspectiva. E é por isso que, em momentos como esse, é preciso afirmar a necessidade da soberania nacional, do papel das mulheres, que é uma lição grandiosa da Revolução Russa, do estado de bem-estar social, que foi através da saúde e educação que se transformou, mesmo com as condições de uma baixa realidade econômica, foi possível fazer feitos extraordinários na saúde e educação, e dizer que está presente, mais do que nunca, a bandeira da soberania, da paz, da afirmação de um projeto nacional de desenvolvimento, e isso no Brasil, mais do que nunca, se revela, como disse aqui a minha querida deputada Érica Cocai. A gente não pode dizer, num momento como esse, que aqui é a exigência do Fora Temer. Um grande beijo para vocês. Muito obrigada. Tem um chazinho aqui, infelizmente não posso socializar. E faltou o samovar, né? Bem, destacando que esta sessão solene é uma iniciativa não apenas do PSOL, que aqui represento, junto com o nosso presidente nacional, mas também do PCdoB e do PT. E queria, inclusive, chamar para a mesa o deputado Chico Lopes, do PCdoB, xará, amigo, companheiro, e já de imediato, inclusive porque já tem outro compromisso, chamar o deputado Daniel Almeida para que use da palavra. Senhor presidente, deputado Chico Alencar, cumprimento o embaixador da Rússia, em nome dele, os demais representantes de nações, de estados aqui nesta sessão solene. Cumprimento meu companheiro Rômulo Gouveia e Chico Lopes, as demais representações. Parabenizar o deputado Chico Lopes e todas as bancadas que tiveram a iniciativa de realizar esta sessão para celebrar os 100 anos da Revolução Russa. Esse é um acontecimento que ninguém pode deixar de reconhecer, estudar, para divergir, para concordar, mas marca esses 100 anos desde 1917. E é importante nós levarmos em conta nesta celebração esses aspectos históricos que aqui o Chico Lopes pôde desenhar. Chico Alencar, desculpe, Chico Alencar, nosso poeta, é tanto Chico aí na mesa, né? Pôde desenvolver. Efetivamente, 1917, numa conjuntura conturbada, complexa, construiu-se ali uma saída nova, uma alternativa criativa, uma alternativa que nunca antes tínhamos alcançado êxito, apesar de tentativas anteriores. Ali foi a materialização de uma concepção, de uma teoria, de uma experiência de construir caminhos novos já tentadas anteriormente. Mas, naquela circunstância, foi possível materializar algo revolucionário, porque era novo, era criativo, num ambiente de incertezas que aquela conjuntura apresentava. Essa trajetória de 100 anos é de busca de consolidar aquelas ideias, aquela concepção, aquele sistema. Nós, do PCdoB, procuramos nos manter porta-vozes dessa teoria, dessa concepção, desse espírito criativo, nos inspirando nessa construção, nessa trajetória, nesse arcabouço de ideias. Mas
as especificidades daquele momento. Como resolver o problema da economia numa sociedade com tantos atrasos? A experiência da economia de Estado, da NEP, os desafios para construir uma maioria naquela circunstância, a experiência do capitalismo de Estado, do enfrentamento ao nazismo. Este é um dos legados fundamentais, o enfrentamento à unidade, à decisão de derrotar o fascismo, que a Revolução Russa teve o papel de liderar, construir e desenvolver esse processo. Toda a caminhada em torno de construir a satisfação para a maioria do nosso povo, o papel dos trabalhadores, a unidade do campo com a cidade, na liderança desse conjunto de fatores sociais que justificavam aquela construção. Tudo isso são desafios, são construções que, nesses 100 anos, percorreu a vida de todos os povos, de todas as nações. Ninguém deixou de levar em conta esta construção, esse caminho, esta referência. Mesmo aqueles que divergiam no período pós-guerra tiveram que adaptar, que incorporar ideias, caminhos, o estado de bem-estar, defesa dos direitos dos trabalhadores. Muito do que se tem hoje de direitos sociais, de direitos dos trabalhadores, foram inspirados e construídos a partir da experiência da União Soviética. Portanto, comemorar 100 anos resgatar essa possibilidade, mais um minuto, deputado Chico, resgatar essa possibilidade do novo, do revolucionário, resgatar a possibilidade do sonho, da utopia se materializar, entender as dificuldades que esta trajetória, que esse caminho apresenta, mas ter confiança no futuro. Muitos anunciam que as ideias que mobilizaram os jovens e o povo da União Soviética estão superadas. Mais do que nunca elas estão presentes num mundo de tantas desigualdades, de tantas diferenças, de tantas mazelas. Mais do que nunca aproximar o acesso aos direitos sociais, ao direito do nosso povo, está presente. E hoje encerro o Congresso do Partido Comunista da China. É bom a gente estar de olho para o desdobramento do que tem acontecido e do que acontecerá na China nos próximos anos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado Daniel Almeida, falou pelo PCdoB. A Revolução Russa teve uma característica muito inédita à época e, convenhamos, ainda hoje, a forte presença e liderança das mulheres, inclusive a greve das tecelãs de Petrogrado, São Petersburgo. E essa mesa aqui começou mal, muito masculinista. Repararam que só os homens falaram? Ana Maria Prestes, da Fundação Maurício Grabois. Doutora em Ciência Política, neta de Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Tempo em que o predomínio da política com ideias e causas e não movida a dinheiro ainda tinha alguma relevância. Verdade. Bom dia a todas e a todos. Cadê? Bom, eu queria começar dizendo que, graças ao povo soviético, embaixador Akopov, que a minha família sobreviveu a uma das várias ditaduras que assolaram o mundo naquela época, dos anos 60, 70, quando meu avô, assim que foi dado o golpe de 64, figurava como o número 1 da lista de perseguidos políticos, e cheia de filhos, 10 filhos, foi minha avó, muitos pequenos,
minha avó que o convenceu a ir para a União Soviética, a pedir ao povo soviético que possibilitasse que ela tivesse uma família e possibilitasse que essa família vicejasse, sobrevivesse. E é graças ao povo soviético, portanto, que eu estou aqui hoje também. E que eu posso falar, foi o povo que abrigou minha família, e eu e vários netos dessa família nascemos em Moscou, quando ainda era a União Soviética. Então, é sempre muito emocionante para mim falar dessa história. Mas eu não quero falar da minha família, já falei, já fiz o registro. Eu queria aproveitar esses poucos minutos para falar de tanto, para falar de 100 anos de Revolução Russa. Eu queria falar de uma mulher também, Chico, porque eu acho que muitos conhecem a história de Lenin, do Trotsky, Bukharin, quantos outros, até do Algoz, que eu vou falar aqui, que é Kollontai, o Kerensky, quantos outros homens, Stalin, quantos homens nós conhecemos do processo da Rússia revolucionária. E eu queria falar da Alexandra Kollontai. Eu queria usar a minha fala sobre os 100 anos da Revolução Russa para fazer um tributo a Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai era, na época, já em 17, a única mulher membro do Comitê Central do partido. Ela era conhecida, inclusive, pelo governo provisório de Kerensky como a louca bolchevique. E depois de fevereiro, chegou a ser presa no período que vai entre fevereiro e outubro. E fazia muita luta interna, inclusive, e foi a força da mulher naquele processo. Alexandra Kollontai foi a única ministra, digamos assim, do governo revolucionário, foi a comissária do povo do governo revolucionário. Ela cuidava de uma pasta de assuntos sociais, seria um pouco do que é o nosso Ministério hoje de Desenvolvimento Social. E a Alexandra Kollontai, ela foi uma das líderes dentro do processo revolucionário que deixou, ao longo desses 100 anos, uma pauta, uma agenda que nós, mulheres do século XXI, ainda tateamos. Ela nos deixou, ela e outras revolucionárias da época, nos deixaram uma agenda que talvez no século 25 a gente consiga chegar no ritmo que nós andamos. Em poucos meses, como comissária do povo, Alexandra Kollontai conseguiu que a mulher russa tivesse direito ao aborto, ao divórcio civil, direito ao trabalho. Alexandra Kollontai, em polêmica com as feministas burguesas da época, com as sufragistas que nós tanto conhecemos, ela falou o seguinte: o que é mesmo a emancipação da mulher? Emancipação da mulher é a mulher burguesa que tem dinheiro para oprimir outra mulher para cuidar do filho dela? Ou a emancipação da mulher é termos lavanderias públicas, restaurantes públicos, termos creches públicas, escolas públicas? A emancipação da mulher passa pela adoção da infância como um cuidado do Estado. São muitos outros exemplos que eu poderia citar, mas eu queria deixar marcado o nome da Alexandra Kollontai, para que as pessoas procurassem, porque para entender o papel da mulher na Revolução Russa, é preciso entender o que ela fez. E também dar uma olhadinha no que ela falou sobre revolução sexual, sobre direito da mulher ao seu corpo, e como o capitalismo precisa oprimir o corpo da mulher, porque o corpo da mulher e a sua mente, se são livres, ameaçam o Estatuto da Propriedade Privada. Obrigada. Muito obrigado, Ana Maria, que além da precisão do conteúdo das suas palavras, foi precisa no tempo, justa, equânime. Obrigado, sempre nos ensinando. Eu estou com essa preocupação do tempo, porque 11h10 temos que entregar esse espaço para um outro evento. Eu queria registrar com muita alegria a presença de Lorena Martínez, embaixadora da República da Nicarágua. Pode levantar o braço, Lorena.
da Revolução Sandinista. Veliko Lazić, embaixador da Sérvia. Muito bem. Certa feita, um atleta sérvio, Dejan Petković, que jogou lá no meu Flamengo, no Vitória da Bahia, ele deu uma entrevista dizendo, não, aqui no Brasil as crianças pobres não têm a educação que eu tive lá na Iugoslávia, e por isso eu não sou tão consumista quanto os meus colegas jogadores aqui. Não sei se ele já mudou de ideia pelas influências externas. Também presente aqui o José Kim Franco, embaixador da República do Estado Plurinacional da Bolívia. Bem-vindo. Augusto Inácio, levanta o braço aí, Augusto, é o conselheiro da Embaixada da República Popular de Angola. Bem-vindo. Gerardo Antônio Delgado Maldonado, ministro conselheiro da República Bolivariana da Venezuela. Como vocês gostam de fazer eleição lá, hein? A gente queria umazinha aqui geral, mas não conseguimos ainda. Eduardo Zanata, representante da CSP com Lutas. Cadê o Zanata? Olá, bem-vindo. Juliano Medeiros, presidente da Fundação Lauro Campos do PSOL. E vamos seguindo com a palavra agora o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL. Oi. Eu quase que não uso esse privilégio aqui da palavra, depois da fala do Chico, com referência a essa nobre herdeira do Prestes aí, que tão profunda, tão emocionante, tão precisa e tão sintética. Mas é um momento histórico importante, então, meio que abandonando aqui os meus rascunhos, o meu esquema, quero apenas dizer que o desafio de hoje é manter a inspiração na obra que significou um grande corte epistemológico, e, nesse sentido, uma grande revolução em termos de concepção de mundo, de filosofia, do pensamento filosófico. Eu me refiro ao socialismo científico e, particularmente, o papel histórico que desempenhou ou que desempenharam Marx e Engels. Creio que refletir sobre como, a partir das formações socioeconômicas, como se referia a Lênin, ou, como eu prefiro, inspirado em Milton Santos, das formações socioespaciais, como pensar a revolução mundial e, ao mesmo tempo, as necessárias revoluções nas várias formações sociais como parte de um processo global, de um desafio que é a revolução permanente. Eu creio que, se há algo importante que marca os 100 anos da Revolução Soviética, a Revolução Russa, e há um ensinamento importante, entre outros, foi a capacidade de Lenin, de dentro da cadeia, fazer esse esforço de reflexão a partir da obra do Marx acerca do desenvolvimento do capitalismo na Rússia. E mais,
de estabelecer um passo além das reflexões do Marx para entender naquelas circunstâncias históricas o desenvolvimento do capitalismo já na fase imperialista que ele denominou a fase superior do capitalismo. Mas há um desafio brasileiro, que é pensar o país no momento em que a globalização se apresenta, como diria Milton Santos, como uma fábula. Essa globalização, que a rigor é sistemicamente perversa, é globalitária, porque ela é autoritária na essência para que realize a acumulação ampliada do capital na fase atual, mas é, ao mesmo tempo, um período em que uma nova era surge. O período popular da história, ou a verdadeira história da humanidade, como já previa Marx, na minha avaliação humilde pessoal, ele já sinaliza para a humanidade que ele veio e é irreversível. Pode parecer estranho falar que o período popular se apresenta, mas nós vivemos a crise estrutural do capital. É uma crise sistêmica, é uma crise instalada em todos os lugares. Como nunca, as condições objetivas e subjetivas, as condições materiais e filosóficas se colocam para que nós superemos a barbárie que é hoje e apostemos no futuro de justiça, o futuro igualitário, o futuro sem exploração e sem nenhuma forma de expoliação, de preconceito, de opressão, que é o socialismo. Obrigado. Viva a Revolução Soviética. Obrigado, companheiro deputado Edmilson Rodrigues. Queria agora passar a palavra para Valério Arcari, doutor em História pela USP, professor titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da IFS São Paulo, aposentado, mas sempre ativo. Valério, bem-vindo. Ele me confidenciou que é a primeira vez que vem nesta Duma parlamentar, na sua já longa vida. Bem-vindo, você nos ilumina. Obrigado, Chico. Sim, hoje é a primeira vez e é um pouco irônico, Chico, porque estamos celebrando os 100 anos da Revolução Russa e, ao mesmo tempo, a sessão desta tarde vai iniciar a votação da segunda denúncia contra o presidente Temer, com um desenlace, infelizmente, pouco animador. Nesta efeméride dos 100 anos, eu creio que há 3 ideias fundamentais que são ideias poderosas que atravessaram esse intervalo histórico de um século. A primeira é que a Revolução Russa é possivelmente a maior revolução da história, ela só é comparável com a Revolução Francesa. A sua importância foi decisiva, atravessou continentes, oceanos, transformou o mundo. Sem ela é impossível entender a redução da jornada de trabalho do século XX, é impossível entender legislações que garantem o salário mínimo, é impossível entender o direito à organização sindical livre dos trabalhadores, é impossível compreender a luta das mulheres pelo reconhecimento de seus direitos mais fundamentais, a começar pelo próprio direito ao voto, o direito à interrupção de uma gravidez involuntária, o direito a salário igual para trabalho igual, o direito a ter uma creche pública e gratuita onde deixar os seus filhos, o direito à educação pública, o direito à saúde universal, o direito a uma previdência social.
Nada disso é possível de compreender sem a Revolução Russa. Em segundo lugar, a Revolução Russa ela tem uma legitimidade, porque é uma ingenuidade pensar que, na história, a população vota somente através das urnas. As populações, os povos, a classe trabalhadora, os seus aliados, votam com os pés. Transformações ocorrem por reformas ou acontecem através de movimentos políticos que são, muitas vezes, muito mais legítimos do que processos eleitorais que, como sabemos, podem ser dramaticamente manipulados. E a terceira ideia, a mais importante talvez, é que a Revolução Russa demonstrou que era possível. E esta é uma ideia muito poderosa. Até a Revolução Russa, a promessa de ir além do capitalismo, a promessa socialista, a ideia de que igualdade e liberdade são indivisíveis, era um projeto, era uma aposta histórica. A Revolução Russa demonstrou que era possível. Não era possível, evidentemente, o socialismo num só país. A derrota da Revolução na Europa Central, em particular a tragédia alemã, que abriu o caminho para Hitler e para o nazifascismo, o atraso das condições históricas, do terrível anacronismo que era o Império do Czar, impuseram a tirania da escassez, da falta, da penúria, e onde existe a escassez, a falta, a penúria, a ignorância, surgem novas desigualdades, surgiu um aparato burocrático monstruoso. Não era possível o socialismo em um só país, e o combate de Leon Trotsky e daqueles que se associaram à oposição de esquerda em defesa da Revolução Permanente foi, naquele momento, a continuidade dos momentos mais brilhantes da Revolução de Outubro. Não é verdade que o regime de Outubro pode ser confundido com o regime stalinista, ou, se quisermos, o regime de partido único, que depois destruiu grande parte das conquistas de Outubro. Essas são as três lições. É incrível que nós tenhamos atravessado 100 anos e, apesar de tudo, o capitalismo ainda está de pé. As transições históricas têm tempos diferentes das medidas das nossas vidas. Mas a promessa de Outubro, ela continua no ar. Ela continua lá fora. E ela virá. A Revolução Permanente virá. Obrigado. Muito obrigado, Valério. Como disse, você nos ilumina. Queria passar aqui a direção dos trabalhos, o comando do Politburo e do Soviete Supremo ao camarada Chico Lopes. Você vê que é a dinastia dos Chicos, né? Mas isso é culpa da herança dos Romanov. Sim, já anuncio para o uso da palavra o professor doutor Luiz Araújo, presidente nacional do PSOL. Vem cá, Chico. Bem, bom dia a todas e a todos. Ao deputado Chico Lopes, que preside agora a sessão. Falar da Revolução Russa em 5 minutos é um desafio talvez maior do que fazer a própria Revolução. Quando eu era jovem, a minha escola ficava em frente de um quartel do Exército. E lá tinha uma frase que dizia que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Eu não acho que aquela frase estava correta. E a Revolução Russa já mostrava que estava errada. A palavra e o exemplo andam juntas. Esse parlamento aqui existe porque teve a Revolução Francesa. E nós reconhecemos muito nas sociedades modernas a influência da Revolução Francesa. E faz algum tempo que ela aconteceu. Nós somos muito imediatistas com a influência que as revoluções têm na humanidade. 100 anos é um tempo muito pequeno. Mas não é possível, eu concordo com o Valério, falar do mundo do século XX e do nosso mundo do século XXI
sem falar das lições da Revolução Russa. Primeiro, porque o seu exemplo arrastou e inspirou revoluções em todo o mundo. É possível dizer, Ana, que Prestes e o que ele é para a história do Brasil não existiria se não fosse a Revolução Russa. Não porque o abrigou, mas pelo exemplo que lhe inspirou. E inspirou a sua geração e outras gerações. Como falar da Nicarágua sem falar da influência que a Revolução Russa inspirou com seu exemplo os revolucionários nicaragüenses, vietnamitas, angolanos, cubanos? Mas isso é um lado da história. Tem outro lado, que é, sem a Revolução Russa, os direitos sociais que nós temos hoje não existiriam. Porque ela inspirou a nossa luta e obrigou o capitalismo a fazer concessões para não sucumbir. As concessões que nós arrancamos vieram também do medo de que era possível construir um outro caminho, que esse outro caminho era possível e real e existia. Essas transformações que ocorreram foram inspiradas ou foram consequência da Revolução Russa. Mas tem um terceiro aspecto que vem da Revolução Russa, que tem a ver com as transformações materiais que ela provocou. A Ana citou a Kollontai, mas os direitos sociais, o direito à educação, à saúde universais, eles vão ser a base das concessões que o capitalismo vai fazer, né, na sua época de ouro, chamada. Eles foram experimentados antes. Bem, mas existe da Revolução Russa, que eu acho que talvez seja o mais importante nesse momento. As contradições que levaram à sua existência não foram superadas. O capitalismo continua existindo e as relações de exploração continuam existindo no mundo. E essas contradições, mesmo com as concessões que foram feitas, com as sociedades mais complexas que nós temos hoje, elas continuam sendo as contradições fundamentais. Essas contradições que levam à exploração do homem pelo homem continuam existindo e precisam ser superadas. E se nós as superamos há 100 anos atrás, com os erros e acertos, elas continuam atuais para que sejam superadas. Quem vive uma época talvez não perceba a importância de viver nela. Como eu disse, a história é muito breve para 100 anos. Mas a superação do capitalismo continua sendo... Eu encerro dizendo que a melhor homenagem que se pode fazer à Revolução Russa, além de fazer uma sessão solene como essa, é lutar pelos ideais no cotidiano. A cada greve, a cada luta, a cada combate ao trabalho escravo, a cada combate a governos ilegítimos como o governo Temer, nós reavivamos as suas ideias e esse exemplo continua arrastando as gerações que ocupam as ruas. A cada ocupação de escola, os ideais da Revolução Russa estão presentes. A cada luta pelas mulheres por direitos, os ideais da Revolução Russa estão presentes. Porque é o ideal de liberdade, de superar a exploração, de superar os limites. A monarquia não percebeu que seu tempo tinha passado com a Revolução Francesa. O capitalismo acha que ganhou uma sobrevida, o que ganhou é a eternidade. Essa sobrevida tem data de validade e certamente os ideais da Revolução Russa triunfarão, não porque está previsto nas estrelas, mas porque as suas necessidades e as necessidades dos seres humanos continuam sendo, né, a necessidade de superar as amarras, né, que o capitalismo nos prende. E o ser humano não está no mundo para viver amarrado, explorado como nós vivemos. Eu acredito na liberdade, em nome do meu partido, que leva o nome da liberdade e do socialismo, saúdo esses 100 anos da Revolução Russa. Chamo para o Glauber Braga, do PSOL. Isso aqui é teu, Ciro. Senhoras, senhores, a todos que estão acompanhando a sessão nesse momento, aqueles que estão compondo
à mesa, eu quero falar dos 100 anos da Revolução Russa como um convite à resistência e à inspiração do que está acontecendo nos dias de hoje. Todos nós somos filhos dessa que é uma marca histórica que nos inspira a uma resistência verdadeira. Hoje aqui, nesse parlamento, a gente vai ter a leitura, como disse o companheiro Valério e o companheiro Luiz, da segunda denúncia de um governo que ilegitimamente tenta colocar como fato consumado, nos dias atuais, o trabalho escravo no nosso país. A gente tem aqui nesse plenário a votação permanente de medidas de retirada de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, e isso não pode ser encarado por nós como uma ação que esteja desconectada com os movimentos históricos que necessariamente acontecem. Agora, quando eu falo na Revolução Russa como inspiração, é porque hoje a gente tem tecnologia, a capacidade de dialogar com quem está do outro lado do mundo, com os mais variados instrumentos, e por alguns momentos nós deixamos de ter a rua, a base, a organização para ocupação permanente do espaço público como uma tarefa que tem que estar na linha de frente. Que a Revolução Russa seja a inspiração também é esse processo de organização permanente, que não pode e não deve parar. O espaço institucional faz com que a gente possa se afastar daquela que é a tarefa principal de um revolucionário. E essa tarefa, que é a organização popular, para que a gente possa ter a modificação estrutural de uma realidade que traz a opressão como fato consumado, é a nossa tarefa diária. Eu quero aqui nesse momento, em nome da bancada do PSOL, em nome de todos aqueles que não acreditam que a opressão possa ser naturalizada, dizer que a luta cotidiana de quem está no espaço parlamentar, ela tem que ser necessariamente como uma forma de repercussão da luta cotidiana, essa sim, real, da rua, daqueles que estão sofrendo a opressão na sua pele. Nesse espaço parlamentar, a gente tem projetos de lei que já dizem que o comunismo tem que ser criminalizado. É nesse espaço onde a gente precisa resistir ao ataque permanente daqueles que tentam nos intimidar, que a gente não tem nenhuma dúvida que, através de um espaço e de uma luta cotidiana, onde a gente possa necessariamente fazer com que a revolução seja lembrada como fato histórico fundamental de tudo que a gente ainda tem como direito social nos dias de hoje, mas muito mais do que isso, como inspiração permanente, a luta e resistência que a gente quer aqui, sim, celebrar os 100 anos da Revolução Russa, mas muito mais do que isso, dizer que ocuparemos todos os espaços possíveis, não só na celebração, mas na organização permanente à luta dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo, porque é nesse espaço que a gente dialoga com aqueles que cumprem a tarefa fundamental de combater todo e qualquer tipo de opressão. Viva a Revolução Russa, mas viva principalmente a inspiração no momento presente daqueles que não tiveram medo de se arriscar para defender aquilo que acreditavam, daqueles que não tiveram medo de colocar as suas vidas à disposição da causa fundamental, que é o combate a qualquer tipo de opressão, do combate aos grilhões. Viva a luta do povo trabalhador e trabalhadora, viva a Revolução Russa. Muito obrigado. Obrigado. Vamos chamar agora a deputada Érica Cocai, do PT, para fazer a sua explanação. Concedo a palavra ao autor do requerimento, o deputado Chico Alencar.
Bom dia a todos e todas. Toda celebração de um evento histórico nos instiga a fazer uma viagem no tempo. Portanto, nos instiga a animar a nossa imaginação. Quem sabe a delirar. Eu imagino e sugiro que todos aqui, nós poucos, para a grandiosidade do evento que celebramos, nos sintamos num soviet, isto é, num conselho popular, repleto no plenário e nas galerias do Brasil de hoje que são quase sempre inacessíveis ao comum, ao cidadão simples, ao anônimo cada vez mais afundado na ninguémdade imposta por um sistema político excludente, por um sistema econômico espoliador. Vamos imaginar isso aqui repleto de gente. Vamos imaginar um soviet, que quer dizer conselho, com poder para mudar os destinos da nação. Desde o século XVIII, o conceito e a efetividade de revolução é quase que um norteador, ou pelo menos um paradigma para a história da humanidade. E o que significa lato sensu revolução? Uma tomada do poder político a partir de um processo longo que cria uma nova relação entre as classes sociais e, de maneira substantiva, altera as relações de poder. Fora disso, não é revolução. Nós, no Brasil, por exemplo, tivemos, em 1964, um golpe civil-militar, que alguns teimam em chamar até hoje de revolução. Só que ele não só não alterou as relações entre as classes sociais e o próprio sistema político e a sua porosidade, não estou pedindo mais do que isso, as demandas populares, como reforçou a histórica dominação de classe e expoliação que existe na nossa sociedade. Portanto, não foi revolução. Já 1917, que começou em 1905, que começou bem antes, processo, representou, de fato, uma mudança profunda nas relações de poder. Não era pouca coisa afastar definitivamente os 300 anos da dinastia, da aristocracia, da oligarquia dos Romanov. Essa revolução, que como toda revolução também acabou encontrando desvãos e descaminhos, que como toda ânsia mudancista organizada, apesar do seu generoso e belíssimo impulso inicial, perdeu força, embora tenha transformado profundamente aquelas repúblicas, a partir de então chamadas soviéticas, apesar dos sovietes terem perdido muito do seu poder e da tendência muito recorrente em qualquer sociedade, a centralização, a burocratização terem prevalecido e talvez tirado o ethos revolucionário daquele movimento inaugural, fica essa memória como alento. O dever, já dizia Ernesto Che Guevara, em relação à Revolução Cubana, o dever de todo revolucionário é fazer a revolução. E a revolução deve ser permanente. O mesmo Che, que não era nascido quando dos eventos históricos de 1917, dizia: revolução é quando o extraordinário se torna ordinário. E eu, trazendo para um pensamento mais organizado e, quem sabe, moderado, lembro do nosso historiador Sérgio Buarque de Holanda. Ele gostava de dizer que a história humana ela tem dois ritmos.
o modus paulatim, progressivo, lento, e o modus saltantim, quando você tem mudanças profundas e aceleradas. 10 dias que podem abalar o mundo, 10 dias que abalaram o mundo. A intensidade daquela época é algo admirável, que mostra, sobretudo, que a história humana se faz com projeto e com paixão, com razão e com emoção, com ânsia de justiça e a criação institucional, inclusive, de estruturas que permitam que se faça justiça, onde os humilhados, ofendidos, esquecidos possam ser, de fato, empoderados. A ânsia, o sonho da liberdade, que muitas vezes é colocado no plano da subjetividade humana, e nós somos irremediavelmente seres objetivos e subjetivos, mas também o concreto, a mediação com a realidade. Sem a luta por paz, e o povo russo morria na guerra, não teria revolução. Sem a luta por pão, e o povo daquela área continental passava fome, não haveria revolução. Sem a luta por terra, numa sociedade que espoliava os camponeses, os sem terra de lá, não haveria revolução. Portanto, veja que conjugação bonita: liberdade, paz, pão e terra. Organização radicalmente democrática da sociedade. A Duma parlamentar, como esta aqui, ocupada para ter as transformações necessárias. Um processo democrático que se inicia, inclusive, com uma multiplicidade de organizações partidárias, com diferentes visões. Houve luta interna, embora a esquerda até hoje exacerbe tanto isso que acaba facilitando a vida dos nossos adversários. Parece que a vocação do dissenso e do sectarismo e da verdade absoluta com a minha facção é algo que inebria. É muito mais fácil combater o adversário tático que está do lado do que o inimigo estratégico que, via de regra, tem a hegemonia dos processos. Tudo isso também aconteceu na história da Revolução Russa. Mas a celebração que essa Câmara dos Deputados faz aqui hoje é a celebração, na essência, de que a história humana pode mudar e são os seres humanos, especialmente os despossuídos, os injustiçados das diversas ordens injustas que fomos construindo ao longo do tempo, é que são os principais protagonistas dessa mudança. A Revolução Russa vale como exemplo. A história, quando olha para o passado, não é um campo de exatidões e de certezas. A história, quando projeta o futuro, igualmente, não abre um cenário de garantias. A Revolução Socialista é inexorável. A Revolução Socialista deriva da agudização do modo capitalista de produção, portanto, ocorrerá nos países capitalistas mais desenvolvidos. A ditadura do proletariado é a democracia da maioria. Várias afirmações peremptórias que embalaram gerações de rebeldes, de revolucionários, acabam sendo muito questionadas pela própria história. E é isso que é ser revolucionário: estar aberto ao novo, ser o guardião da dúvida, problematizar sem que isso signifique inação. E, por fim e ao cabo, jamais perder a dimensão, que, aliás, é muito ausente aqui nesse plenário quando ocupado pelos representantes do povo brasileiro. Perder a dimensão da utopia do vir a ser. Talvez o que seja mais expressivo dos históricos dias de 1917, de outubro, novembro de 1917, talvez o que seja mais expressivo
do processo revolucionário que fundou a hoje extinta, e temos muito que ver por que se chegou a essa situação, após décadas do regime, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eu, conversando no ano retrasado com o embaixador russo, percebi como eles têm, mesmo estando distante do projeto originário da Revolução, a Rússia hoje, de Putin, não é comunista, como sabemos e como é óbvio, mas eles têm uma reverência e um reconhecimento por aquele processo histórico. Isso é absolutamente importante. Assim como o povo cubano tem uma consciência histórica muito superior à da nossa gente brasileira em relação a José Martí, em relação à sua Revolução de 1959. Revolução de verdade, porque transforma as relações sociais e as relações de poder. E começa a tentar encontrar caminhos para um modelo econômico que é uma questão séria para o socialismo a ser ressignificado hoje. Nós temos que reinventar tudo. Agora, sem essa dimensão da utopia do vir a ser, sem essa generosa disposição de aposta na fraternidade, na solidariedade humana, nada acontecerá. Na sexta-feira eu tive o privilégio de assistir à estreia de uma peça lá no Rio, no Armazém da Utopia, no Cais do Porto, muito bonita, sobre os 10 dias que abalaram o mundo. É uma exigência quase revolucionária, 3 horas de peça itinerante, 3 horas em pé, para sentir que fazer a revolução não é um lazer, nem uma tarefa simples, e nem o foi assistir à memória daqueles tempos. Mas dava para ver que o ímpeto, o ânimo, a utopia era quem movia aquela gente toda, aquela massa popular que fez a revolução. Não de maneira espontânea, embora o espontâneo estivesse em cada coração, em cada alma ali, mas organizadamente para que aqueles eventos históricos se produzissem, com avanços e recuos, com dissensos, com dificuldades, e mais tarde, já realizando as promessas que o clamor revolucionário trazia, já no poder, com as imensas contradições, traições, dificuldades, golpes contra golpes, revigoramento de autoritarismos. Nosso grande Paulo Freire, educador, pedagogo reconhecido internacionalmente, que os tempos obscuros de hoje levam alguns setores reacionários da sociedade a querer tirar dele o título de patrimônio, de patrono da educação brasileira. Ele dizia o seguinte: nenhuma educação é libertadora quando o oprimido se torna depois opressor. E muitas vezes na história das revoluções humanas, os descaminhos vão por aí. Portanto, toda revolução é um permanente aprendizado para que voltemos às suas origens e às suas raízes. Portanto, celebrar o centenário da Revolução Russa é exatamente isso, lembrar que 100 anos se passaram e que as condições da sociedade humana hoje são muitíssimo diferentes, inclusive da comunicação entre os seres humanos. Mas alguns elementos persistem a exigir uma postura revolucionária da utopia, do sonho, da liberdade, das mediações concretas, sem a qual ninguém se mobiliza, para que continuemos essa tarefa histórica. Cada formação social nacional com a sua especificidade. Me lembro bem, e a embaixadora está aqui, quando houve a Revolução Sandinista da Nicarágua, perguntaram a Fidel Castro se ele via na Nicarágua uma nova Cuba, e ele deu uma resposta singela, cortante e profunda: não, mas tenho certeza que será uma nova Nicarágua. Portanto, é isso, fazer novas todas as coisas, que, aliás, é um chamamento bíblico.
O Deus é aquele que faz novas todas as coisas. Isso é a revolução, que faz novos nós mesmos, cada um de nós, desapegados de tudo que nos possui, nos domina e nos apequena. Revolução permanente. Não acredito num revolucionário que não se revolucione inteiramente. E, nesse sentido, a arte é absolutamente fundamental. Por isso ela incomoda, por isso ela choca, por isso ela questiona, por isso ela faz pensar, por isso ela provoca reações obscurantistas no nazismo e aqui agora, inclusive no Brasil. E por falar na arte, eu lembro que também a Revolução Russa e a Rússia daqueles grandes escritores, de uma literatura admirável, fruto da diversidade e da beleza e do sofrimento do seu povo. A Rússia de Dostoiévski, a Rússia de Máximo Gorki, a Rússia também de Mayakovsky, que, e aí finalizo, traz numa canção que o nosso bom baiano Caetano Veloso verteu para o português, espero que consigamos, inclusive, colocar aqui para o final dessa sessão, dizia o seguinte: ressuscita-me, e toda revolução é uma ressurreição de uma sociedade. Ressuscita-me para que ninguém mais seja escravo de amores servis. Ressuscita-me para que ninguém tenha que sacrificar-se por uma casa, um buraco. Ressuscita-me para que a partir de hoje a família se transforme e o pai seja pelo menos o universo e a mãe, no mínimo, a terra. Façamos a revolução, viva a Revolução Russa. Obrigado. Resisto à presença do Velico Lazita, embaixador da Sérvia, Lorena Martinez, embaixadora da República da Nicarágua, José Franco, embaixador da Bolívia, Geraldo Antônio Delgado, ministro conselheiro da República Bolivariana da Venezuela, no Brasil, Augusto Inácio, conselheiro da Embaixada de Angola. Resisto à presença dos deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, e Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, deputados já presentes à presente sessão. Sonegar é preciso,